Vamos falar então um pouquinho sobre o autismo e a nutrição. Sim. As crianças com espectro têm alguma especificidade, tem alguma questão que seja mais característico da síndrome? Então, em relação ao autismo, o que a gente consegue perceber já, assim, de imediato? Como que funciona essa relação que muito se fala hoje sobre essa relação intestino-cérebro, né? Que teria uma ligação. Como que isso funciona e como que isso funciona nas crianças autistas? Hoje a gente já fala, né, já tem muitos estudos que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, se não o primeiro, né? Tem estudos que mostram que a gente já consegue ver esse resultado em torno de 2 semanas, por exemplo, desse intestino sendo tratado da forma correta. E como que a gente trata esse intestino? Como que a nutrição ela influencia no comportamento e no desenvolvimento de uma criança autista? Muita coisa. Nossa, assim, a nutrição... Tem uma frase que se diz... Quais nutrientes são mais importantes para o desenvolvimento cognitivo e neurológico das crianças com espectro autista? Para as crianças de forma geral, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje a gente está recebendo aqui de novo a nutricionista materno-infantil, Sari Barbosa. Bem-vinda, Sari, mais uma vez. Obrigada. E no último programa, se você perdeu, volta lá e vai assistir o último programa que a gente gravou com a Sari, que a gente conversou sobre as questões alimentares, né, dificuldades alimentares. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução alimentar e sobre a sua outra especialização, que é com pacientes com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Vamos falar aí das particularidades, de como a nutrição pode ajudar e estar envolvida aí, né, para melhorar. Vamos lá, vamos começar com a introdução alimentar. O que é a introdução alimentar? Para quem não conhece, o que tá prestes a viver esse momento, assim, não sabe muito o que esperar disso. A introdução alimentar é aquela primeira oferta, né, da alimentação para o bebê. Como o nome já diz, a introdução desses alimentos. É sempre importante alinhar essas expectativas com a família, porque a família já vai achando que a criança chegou nos 6 meses, que é a idade correta para a gente iniciar a introdução alimentar, independente da via de amamentação, se foi ao seio, se foi fórmula, 6 meses mais os sinais de prontidão. E muitas das famílias chegam nos 6 meses e acham que a criança vai comer. E, na verdade, a gente vai apresentar esses alimentos, né? É um momento onde a criança ela vai explorar, ela vai conhecer. Muitas das vezes ela ainda não come, ela só brinca, né? Ela pega, coloca a mão, sente esse alimento. Isso é muito importante quando a gente pensa lá na frente da dificuldade alimentar. Porque esse contato inicial, já na introdução alimentar, é uma forma de sensibilizar dessa criança já ter esse contato e criar essa segurança para o comer. Então, essa introdução alimentar, na verdade, é essa apresentação dos alimentos de forma bem diversificada para a criança já no início da vida. E quais são esses sinais de prontidão aí? Então, os sinais de prontidão. Todo mundo gosta de saber, né? Porque antigamente era só... Eu fui cheia de expectativa. 6 meses, você vai dar comida, a criança vai abrir a boca, vai comer, vai ser tudo lindo. Aí começou a frustração. Aí chegou os 6 meses, não foi bem assim, né? Não foi nada assim. A criança olhava pra comida e só gritava. Então, a criança completou 6 meses, muitas das vezes a gente já acha que já está pronto para comer. Na verdade, não. A gente tem que avaliar também esses sinais de prontidão, que são quais, né? A criança já conseguir sentar sem apoio, ou o mínimo de apoio possível, talvez uma almofada para poder dar uma estabilidade aqui atrás nas costas, ou uma elevação, coisas mínimas para poder dar aquela estabilidade para a criança. Ela tem que estar ali, de qualquer forma, com o controle da cervical. Então, a cabeça... Sem cair, né? Sem cair para os lados. Isso. E a cervical, a cabecinha da criança, ela precisa se manter ereta. Tá. Se é uma criança que ainda fica com aquele pescocinho um pouco mole, então ela ainda não está pronta para comer. Esse reflexo de protusão da língua também, que a gente fala, que é a linguinha que ela vai para fora e para dentro da boca, que na verdade é um movimento de sucção. Né? Ela faz a sucção e ela ainda não sabe mastigar. Então, quando você oferece o alimento, ela vai sugar esse alimento. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, não gostou, tá cuspindo, mas não é esse reflexo de protusão da língua. Esse reflexo, aos 6 meses, ele tem que estar diminuído. Quando chega mais, assim, esse reflexo, ele some geralmente por volta de 7 meses, entre 6 meses e meio a 7 meses. Então, se a criança ainda tem isso muito evidente, o ideal é esperar um pouquinho mais, coisa de 1 semana, porque a criança evolui muito rápido.
para a gente iniciar essa introdução alimentar. Além do que, né, da criança já conseguir olhar fixamente para esse alimento, ter interesse, querer pegar, levar à boca, aquela hora que da exploração oral, que já quer levar tudo para a boca, tudo que pega leva para a boca, seja de comer ou não. Ela já começar a mexer a boquinha, gesticular na hora que vê o alimento, que aí muitas das vezes a gente acha que está aguando, mas na verdade é só esse interesse em relação à alimentação. Esses são alguns dos sinais de prontidão que a gente já estima que a criança tenha para começar a introdução alimentar. E quando a gente fala nos 6 meses, tem diferença de uma criança que nasceu prematura e que está agora com 6 meses de uma criança que nasceu no tempo certinho ali, né? Existe essa diferença? Existe a diferença da criança a termo, né, que nasceu dentro do tempo esperado, que a gente diz, e da criança prematura. Quando essa criança é prematura, a gente tem que fazer a idade corrigida. Então, uma criança que nasceu prematura, por exemplo, depender da idade, em vez de ela começar com 6 meses, a gente corrige essa idade e ela vai começar com 7 meses. Essa idade corrigida, a gente vai fazendo ela até 2 anos de idade. É quando a OMS preconiza para a gente fazer essa correção, para poder, mesmo que ela assim, mas ele nasceu, só tem 2 semanas de diferença, assim, nasceu de 35 semanas, ao invés das 37 semanas. Mesmo assim, é importante fazer a idade corrigida, porque o que pra gente não parece que a criança está entrando no desenvolvimento que é o esperado, ainda de forma intrínseca, né, por dentro, essa criança ainda está imatura. Então, o ideal é a gente esperar essa idade corrigida para poder fazer essa introdução alimentar. Tá, então vamos lá, vamos considerar que a criança já tem os 6 meses, já tem os sinais de prontidão, estão todos ali. Vamos começar, então, a introdução alimentar. Por onde a gente começa? Quais alimentos a gente oferta de primeira, assim, né? Logo de cara. Não tem um alimento certo. Muitas das famílias ficam, começa pela frutinha, que era muito o que era dito antigamente, né? Começa pela frutinha ou pro suco, que era muito comum. Hoje a gente já não oferece mais suco até 1 ano de idade. E a gente pode começar tanto pelas frutas quanto pelos vegetais, é indiferente. E também podemos começar já com praticamente todas as refeições. Lanche da manhã, almoço e o lanche da tarde. O jantar a gente só entra com 7 meses. Tá. Porém, isso é o que a gente pode fazer, né? O que geralmente eu indico por ser mais facilidade para a aceitação da criança, uma vez que a gente precisa entender que ela está vindo com uma tela em branco, do único alimento, que é o leite, seja materno ou fórmula, ela só está vindo com uma textura, um único sabor. Então, eu sempre indico começar com os lanches menores, ou o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde, que aí pode ser a fruta, pode ser uma banana, pode ser um abacate. Geralmente, frutas que têm um sabor mais brando, acaba sendo melhor, porque tudo que é muito docinho, a criança vai aceitar com uma facilidade, porque o nosso paladar ele já vai pro doce de qualquer forma, né? Já é instintivo o doce na nossa vida em si. Então, as frutas mais neutras ou mais ácidas acabam sendo melhores, né? Mais azedinhas, na verdade. Então, a gente começar com a laranja, qualquer tipo de laranja, todas as frutas são liberadas, não tem restrição a nenhuma fruta para criança, para o bebê. Ou então a gente pode começar com brócolis, com uma batata doce. Posso começar, então, eu não vou conseguir começar com lanche da manhã, porque eu trabalho pela manhã, eu quero começar na hora do almoço, que eu tenho uma possibilidade de estar em casa. Então, posso começar oferecendo ali uma batata doce e o chuchu, uma batata, um inhame e o brócolis e a cenourinha para a criança. E aí a gente vai começando de forma gradual, para aquela criança conseguir reconhecer todos esses alimentos. Porque se a gente oferta muita coisa de uma vez, é muita informação. Muito estímulo para Muito estímulo, muita informação, muitos sabores. Ela não consegue processar aquele tanto de informação que está chegando e ela tende a acabar recusando. E o comer nesse início ainda não vai ser de primeira, porque ela tem crianças que já pega, já leva a boca, a gente já consegue introduzir. Tem crianças que ainda não. Então ela vai começar a explorar, colocar a mão, sentir, amassar, porque ela não tem noção da força, para depois ela levar à boca. E aí a gente vai começando de forma gradual, chegar no final desses 6 meses, a criança já vai estar ali com essa refeição bem estabelecida, o lanchinho da manhã que acaba sendo só a fruta, o almoço que acaba sendo esses grupos alimentares, por exemplo, uma batata, ou o arroz, o feijão, a carne, se a família quiser introduzir, um verdinho incolorido, e o lanchinho da tarde, que é essa frutinha também. E aí, na hora de dormir, na hora do jantar, que começa aos 7 meses, a gente começa com o mesmo estilo do almoço. Tá. Pode só mudar, de repente, pode repetir o almoço? Pode repetir. Ou pode, por exemplo, de tarde eu ofereci arroz, feijão, carne, cenoura e chuchu.
À noite eu não vou querer dar carne, eu quero dar o frango. Tá. Ou então eu percebo que aquela criança ainda está num período de adaptação em relação à questão intestinal, porque esse intestino muda, as fezes da criança muda da água para o vinho quando começa a introdução alimentar. E muitas das vezes, por essa adaptação, se é muita informação, tende a ter uma prisão de ventre, esse intestino um pouco mais constipado. E aí, geralmente, eu oriento as famílias. Se percebe que a criança tem um sono muito agitado quando consome o feijão à noite, mantém só durante o dia e aí, na noite, a gente não precisa introduzir nesse período inicial até a adaptação dessa criança ser feita de forma de ser concluída, na verdade. E por que não se oferece mais suco para a criança? Por conta do excesso de frutose. Quando a gente espreme a laranja ou a fruta que for, a gente tritura, a gente acaba diminuindo o teor de fibra e concentrando maior o teor de frutose, que é o açúcar, conhecido como açúcar da fruta, né? E aí essa absorção do suco, da frutose no sangue, ela é muito mais rápida, então acaba tendo picos de glicose. A longo prazo, isso pode influenciar a obesidade, havia uma pré-diabetes, a diabetes por si só. Então a gente evita oferecer esse suco até 1 ano de idade e também pela fácil aceitação. Tudo que é líquido é muito fácil de aceitar e ainda acaba ficando mais docinho esse suco. Então a criança acaba preferindo ingerir o suco porque não tem muito esforço e recusando mais as frutas. Então iniciar com a fruta, além desse aumento de ingestão de fibra, a gente consegue também evitar essa recusa alimentar das frutas lá na frente. A criança tem uma facilidade maior em aceitar as frutas quando ela já é de primeira apresentada. E por que há uns anos atrás, né, se começava a introdução alimentar pelas sopas, né, começava do líquido para o pastoso, ia mudando a textura aos poucos, e agora a orientação é que não nem se oferte, né, os líquidos nessa fase, já comece com os alimentos sólidos? Porque antigamente a gente não tinha a gama de estudos que a gente acaba tendo hoje, do conhecimento que a gente tem hoje. Então acaba sendo muito pelo tradicional. Aquilo até pelo fato de não entender que o engasgo não acontece só o engasgo em si. A criança ela tem também o reflexo de gag. Então o que a gente só enxergava como engasgo antigamente, hoje a gente já sabe que na verdade não é um engasgo, é o reflexo de gag, que é um reflexo de proteção daquela criança. Onde a gente acha que ela vai engasgar, ela dá uma tosse um pouco mais profunda, né? Geralmente ela dá aquela tosse e aí de 2 a 1. Ou ela vai pegar, jogar aquele alimento para frente da boca, mastigar e engolir, ou ela pega e espelha aquele alimento. E aí, antigamente, não. Quando isso acontecia, a gente já falava, nossa, tá engasgando. E já parava. E aí, tinha muito esse receio de engasgar. E aí, fazia o que era dita a comidinha de criança, que era muita sopinha, a comida triturada, liquidificada. Ou então, tudo ali bem pastosinho, aquelas frutas bem pastosinhas e oferecido na colher. Hoje, a gente já sabe que isso acaba dificultando o quê? A mastigação da criança, né? Quando a criança ela não mastiga, a gente tem ali nesse período de introdução, quanto mais tempo essa criança tem essa alimentação líquida, batida, isso dificulta no nascimento dos dentes, pode causar um atraso de fala, porque como eu falei antes, a boca em si, o maxilar, a mandíbula é um músculo. Eu preciso pegar e exercitá-lo. Se eu não mastigo, eu não exercito. Se eu não exercito, isso pode causar atrasos lá na frente, atraso de fala, o nascimento dos dentes, aquela criança, ela ter dificuldade com algumas texturas lá na frente. Então, quando chega naquela fase que tá para vir a dificuldade alimentar, que é muito comum ali por volta de 2 anos a criança começar a não querer mais comer determinados alimentos e escolher, a gente acaba a criança não querendo essas texturas e acaba aquela criança que com 2, 3 anos ainda come sopa, não consegue mastigar direito, se engasga com facilidade, então qualquer pedacinho maior ela já expele por conta que ela não está habituada. Então o que era pra gente ter feito com 6 meses, 8, a gente acaba fazendo lá com aquela criança com 1 ano e meio, 2 anos, só que é uma criança que já está mais desenvolvida. É mais difícil quando é com a criança maior? É mais difícil porque aquela criança já tem uma memória, porque quando a gente pega a criança com 6 meses, é uma tela em branco. A gente vai lapidando, a gente vai construindo aquela criança. Quando a gente pega e vai oferecer isso já com 1 ano, que alguns profissionais ainda indicam essa evolução de textura só começar a partir de 1 ano, vem com tudo amassadinho entre 6 meses a 1 ano, quando chega com 1 ano, está na hora da alimentação da família. E aí tem que dar a mesma alimentação da família. E aí a gente não tem aquela evolução gradual. E aí a criança tende ao quê? A recusar. Por quê? Porque demanda mais esforço.
demanda mais esforço. Mastigar, eu pegar uma carne triturada, pastosa e comer, eu vou pegar e vou deglutir. Se eu pegar uma carne e mastigar, e é geralmente um dos alimentos que a criança geralmente chega numa fase que ela mastiga e rumina, cospe aquela carne, ou ela pega e só chupa aquela carne, porque demanda mais esforço, a proteína é mais fibrosa. Então demanda mais. E aí a criança já pega e já começa a recusar. Meu filho tinha a carne, ele mastigava, você botava comida na boca, arroz, feijão, enfim, a carne. Ele engolia tudo e guardava um pedaço de carne na bochecha. Aí no final ele cuspia aquele monte de bolo de carne que tava tudo guardado. A bochecha ficava desse tamanho aqui, ele jogava fora aquele monte de bolo de carne ali que ele não comia. É importante a gente oferecer alimentos variados pro bebê, né? Pra criança ali nessa fase dos 6 meses, a partir dos 6 meses, variados desde o início, já começar com variedade? Sim, variando. Se hoje eu ofereço, não precisa, porque também tem algumas recomendações antigas que falavam assim, você tem que passar 3 dias com a mesma fruta, você só pode dar a laranja se for a laranja, lima do céu, né, assim, assado. E não necessariamente, você pode variar, você pode oferecer todos os alimentos, então hoje eu posso oferecer a banana, amanhã a maçã, no outro dia o abacate, no outro dia a melancia. Se hoje no almoço eu dei a batata, a cenoura e o chuchu, amanhã eu posso dar o inhame, o brócolis e o frango. Eu tenho que ir trocando para a criança, porque esse é o momento da criança conhecer e construindo esse paladar. Se eu só oferto um sabor, ela só vai conhecer um sabor. Por isso que também a gente não recomenda que triture, porque quando eu misturo, por exemplo, batata e feijão, o feijão tem um sabor mais forte. A batata, ela tem um sabor mais neutro. Então, a criança só vai conhecer o feijão. Na cabecinha dela, ela nunca foi apresentada a batata, ela nunca comeu a batata. Então, ela não conhece esse sabor. Então, se a gente deixa para separar e oferecer isso mais na frente, ela tende a recusar. Então, se a gente não varia agora, nesse período de início de introdução alimentar que ela está conhecendo, quando a gente quiser oferecer, ela vai pegar e ela não vai aceitar muito bem, né? Porque ela não conheceu aquele alimento. Existem alguns alimentos que eles são têm um potencial alergênico, né? Sim. Como que a gente faz para introduzir esses alimentos com a criança? Tipo um camarão, que é uma coisa que costuma dar muita alergia, muitas pessoas relatam alergia, um amendoim, enfim, como é que faz para ofertar esses alimentos para a criança? Em que momento, né? A gente tem um período que a gente chama de janela imunológica, que é onde a criança, a gente consegue apresentar que vai de 6 meses a 9 meses, onde as chances de alergia são menores, mas hoje em dia tem estudos que já mostram que essa janela, ela perpetua até 1 ano de idade. Então, tudo que a gente apresenta para a criança, principalmente esses alimentos alergênicos, antes de 1 ano, as chances de ela ter alergia são menores. Se é depois de 1 ano, as chances são 2 vezes maiores. Se é depois de 2 anos, as chances são 3 vezes maiores de ela ter alergia. Só que existe uma diferença entre a gente apresentar e a gente introduzir. O que a literatura fala é para a gente apresentar esse alimento. Então, a gente fazer uma exposição única para aquela criança em relação ao alimento. Então, quais são esses alimentos alergênicos? Ovo, peixe, a banana hoje já entra por conta do látex dentro desse grupo de alergênicos. O camarão entra, o amendoim, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, o leite de vaca e seus derivados, né? Manteiga, queijo e iogurte. Não precisamos apresentar todos, por exemplo, frutos do mar. Não preciso eu apresentar polvo, camarão, lula, mas eu fazendo a apresentação de um já acaba. Seria suficiente. Isso. E aí eu vou pegar e vou introduzir, oferecer para essa criança nesse período da introdução alimentar. O ideal é a gente não oferecer todos juntos de uma vez e nenhum atrás do outro. Por exemplo, hoje eu ofereci o ovo, amanhã o amendoim e no outro dia o camarão. Porque pode ser uma exposição muito grande para aquela criança e ela acaba tendo uma reação e a gente não sabe de onde veio. E a gente vai precisar tirar tudo dessa criança, esperar um intervalinho ali de 15, 20 dias para fazer essa reapresentação para ela, né? Essa exposição oral novamente. De maneira isolada. Então, o ideal é o quê? Eu sempre falo para os pais, escolhe um alimento para a semana. Então, essa semana vai ser do ovo. Peguei e ofereci o ovo. Na minha conduta, geralmente eu oriento o quê, né? Clara e gema. O ovo cozido, 1/4 desse ovo, a gente pega esse 1/4 e apresenta, porque a quantidade, às vezes a criança não tem reação ao alimento, mas a grande quantidade que ela foi exposta, então às vezes a gente já dá um ovo inteiro para a criança, então essa grande quantidade, o sistema da criança não está maduro o suficiente, preparado o suficiente para aquilo e tem reação. Também depende do histórico de alergia da família. Peguei, dei 1/4, vejo como aquela criança vai ficar ao longo do dia. Sari ficou bem, não teve reação. Ok. Posso oferecer novamente, outras vezes, e aí de qualquer forma. Esse ovo ele fritinho, esse ovo ele mexido, ele cozido novamente, só não pode gema mole.
Ofereci, ótimo. Semana que vem vai ser a semana do camarão. Aí eu sempre indico, oferece primeiro peixe. Ofereceu o peixe, não teve reação, na semana seguinte, então, a gente já pode oferecer o camarão. E vai escolhendo um alimento novo por semana, né? O que tem muito em contradição hoje é porque a gente, em algumas questões, a OMS, por exemplo, ela libera o leite de vaca e os derivados, né, queijos, iogurtes, para a introdução da criança a partir de 9 meses. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já coloca que o ideal é a gente oferecer somente a partir de 1 ano. E aí isso fica muito contraditório para as famílias, porque cada profissional tem sua conduta, né? Mas quando a gente fala do consenso de alergia, o ideal realmente é a gente apresentar, expor essa criança, só introduzir na rotina, na verdade, dessa criança a partir de 1 ano. Antes disso, a gente pode expor. Então, fazer uma apresentação no período da janela imunológica, que as chances de alergia são menores, para a gente, o sistema da criança imune, ele conhecer esse alimento, criar anticorpos para isso, mas a introdução mesmo só vira a partir de 1 ano de idade. Como pode ser essa apresentação? O leite, né? Tá falando do exemplo do leite. Pode ser colocando o leite numa preparação de alguma refeição? Eu geralmente indico na minha conduta ele de forma assada. Em alguma preparação. Por exemplo, vou fazer um purezinho de batata para a criança. Purê na introdução alimentar é batata amassada. Né? Ao máximo a gente coloca um fio de azeite. Em vez de eu botar esse fio de azeite, eu posso colocar uma quantidade mínima, pequenininha, de manteiga. Manteiga mesmo, porque a manteiga, a base da manteiga é o creme de leite. Peguei, fiz, expus ao fogo, ofereço para essa criança. Tá. Porque aí o teor da caseína, da proteína do leite de vaca que ocasiona essa alergia, essa reação alérgica, vai ser menor do que se eu oferecer já um copo de leite, uma mamadeira de leite de vaca, um copo de iogurte, que tem uma concentração maior. Geralmente o iogurte, o leite de vaca por si só e o queijo Minas Frescal, que é o branquinho, eles são que tem maior concentração da caseína do leite de vaca, da caseína, né, que é a proteína do leite de vaca. Então, geralmente, esses derivados, ele tem uma quantidade menor. Então, se eu oferecer, por exemplo, a manteiga, ou até mesmo o leite de vaca, mais 1, 2 colherzinhas num purê, que é uma quantidade pequena que já vai diminuir, se a criança tiver reação, vai ser uma reação um pouco mais branda ali. E você chegou a falar que o ovo nunca de gema mole, por quê? Por conta do risco de contaminação. Né? E aí a gente não oferece nada cru ainda para essa criança, nem cru, nem mal higienizado por conta da toxoplasmose. Então, a gente evita oferecer nesse período de introdução alimentar até os 2 anos por conta realmente desse sistema imune, que ainda não está 100% formado, não está 100% fortalecido. Então, a gente deixa para oferecer isso quando a criança estiver maior, ali por volta dos 2 anos. Antes disso, a gente só oferece esses alimentos mesmo, ele bem assado, passado, nada mal passado ou cru ainda. Fazer uma pergunta. Temos uma pergunta de bastidores. Tem diferença do ovo de codorna para o ovo de galinha? Tem diferença do ovo de codorna para o ovo de galinha? Não. Em termos de alergia? Em termos de alergia, não, nem também nutricionalmente falando. As mudanças são pequenas em relação a isso. E de alergia também não. O que vai influenciar é a quantidade que a gente vai oferecer para essa criança. Porque, às vezes, se eu oferecer um ovinho de codorna, tá ok, tá dentro ali do que é esperado, a gente vê a reação alérgica dessa criança, se vai ter alguma reação ou não, né? Geralmente, a reação alérgica, ela tá mais interligada à clara do ovo. Aí, por isso que antigamente se falava, até 1 ano é só a geminha de ovo e depois de 1 ano entra a clara. Hoje não, hoje a gente já pode oferecer clara e gema. E aí, nessa primeira exposição, a gente oferece uma quantidade pequena para ver se essa criança vai ter uma reação, porque se ela tiver, vai ser uma reação mais amena. Não teve reação, a gente já pode oferecer aí os 3, 4 ovinhos de codorna, ou então meio ovo de galinha, um ovo inteiro, aí depende se é um ovo maior, menor, e a gente pode oferecer para a criança. Qual seria a proporção, digamos assim, um ovo de codorna seria quanto de um ovo de galinha? A gente pode oferecer em torno de 3 a 4 ovos de codorna, até 5, dependendo da idade da criança. É uma criança assim de 6 meses, a gente vai de uns 3 a 4, e aí vai aumentando até uns 5, até chegar mais por volta de 1 ano de idade. E se é uma criança menor, né, o ovo de galinha, na verdade, a gente começa com meio ovo até chegar um ovo inteiro quando fizer 1 ano. Tá. Então, seria mais ou menos 3, 4 ovos de codorna, seria o equivalente a meio ovo de galinha. Meio ovo pequeno de galinha. A gente estava falando de engasgo. Qual a diferença entre o engasgo e o reflexo de gag para a pessoa? Como é que a pessoa identifica quando é um e quando é outro?
O engasgo, o que acontece? A gente tem um ponto de sensibilidade no meio da língua, né? Na verdade, hoje, quanto adultos, nosso ponto é no final da língua. O da criança, como eu falo, o corpo é muito perfeito, né? Por conta de eles ainda não ter esse sistema de regulação, é no meio da língua para trás. Então, qualquer coisinha que a criança coloque, que vá um pouquinho mais a fundo na boca, desse meio da língua, ela já faz aquela ânsia, que é como se fosse uma ânsia de vômito, esse reflexo de gag. Então, ela faz aquele reflexo, e aí aquela ânsia, ou então como se fosse uma tosse, e ela vai fazer, e aí aquele alimento, ele vai para frente da boca, ou ela vai cuspir esse alimento ali, né, expelir esse alimento. É bem rápido, geralmente ele dura de 15 a 20 segundos no máximo. Pra gente que tá ali, é uma vida. É uma eternidade, né? Passa um fio, passa mil coisas na cabeça. Aí já fica, meu Deus, o que a gente faz ali com aquela criança? Mas geralmente o reflexo de gag é importante que ele aconteça porque a gente entende que aquele corpinho da criança está reagindo àquilo e é um reflexo de proteção. Tá. O engasgo, a criança já não emite nenhum tipo de som, independente se for um engasgo parcial ou um engasgo total, ela não emite som e a demanda mais tempo. Geralmente ele demora um pouco mais, demora em torno de 1 minutinho. Então é aquela criança que ela fica como se estivesse procurando ar. E pode e ficar meio molinha, às vezes. Isso, e ela não consegue. E aí, quando a criança tem esse reflexo, o ideal é a gente fazer a manobra, né? Quando a criança tem um reflexo, não, desculpa, quando ela tem um engasgo, a gente fazer essa manobra, porque muitas das vezes, quando a criança já tem um engasgo, se ela já tem um reflexo, a gente se desespera. Se a gente se desesperar ali, a gente pode assustar a criança. Isso que era só um reflexo, isso vira um engasgo, porque a gente assustou. E aí a gente tem que tentar se manter calma, externamente, pelo menos, né? E esperar, porque esse reflexo é muito comum. E ele só geralmente no inicinho, e conforme a criança vai amadurecendo, ela vai conseguindo controlar isso, e esse reflexo cada vez mais vai diminuindo. Chega um certo momento que você até mesmo de colocar a mãozinha na frente da boca da criança, ela já consegue expelir aquele alimento e te entregar. E aí, quando a gente se assusta a criança, isso vira um engasgo. E aí, quando vira um engasgo, a gente já não pode sair virando a criança de cabeça para baixo, ou então enfiando, que é muito comum, a mão dentro da boca da criança para tentar puxar. Porque quando eu enfio a mão dentro da boca da criança para tentar puxar esse alimento, eu posso estar empurrando ainda mais esse alimento. Então, quero um engasgo parcial e aquela criança ia conseguir sozinha desobstruir, expelir aquele alimento, quando a gente fizer essa manobra, pode virar um engasgo total. E aí ele obstrui totalmente a via aérea e a criança já não consegue respirar, ela vai ficando mais pálida, mais molinha, ela não consegue emitir som, ela fica aquilo procurando ar, procurando tentar falar ou esboçar, gesticular e não consegue. E aí a gente faz a manobra para conseguir reverter esse engasgo. Então o reflexo de gag, ele é bom. Ele é bom que aconteça porque é um reflexo de proteção. E é muito comum acontecer. E às vezes a gente se assusta, a gente fala só quando fala de engasgo, a gente fala muito em pedaços. Ai, tirou um pedaço maior do alimento. Ai, pegou um pedaço muito grande do alimento. Mas, na verdade, o engasgo, ele pode vir tanto do pedaço em si, quanto do líquido. Na verdade, o líquido, ele é até um pouco mais fácil de ter o engasgo do que o pedaço. Porque quando tem o pedaço, a criança ainda consegue prender na boca. Né? Ela consegue prender, ela consegue expelir. O líquido não, ele passa direto, né? E aí o que acontece? A criança ainda não tem, a gente tem um fechamento, sim, que é o esfíncter ali entre o esôfago, e a criança ela ainda não tem isso maduro o suficiente. Então, às vezes, escapa um pouquinho de líquido e vai, e aí a criança vai e regurgita. Então, o engasgo ela não consegue prender. E esse engasgo ele pode vir até do próprio leite materno, né? A gente tem relatos, às vezes, da mãe estar amamentando e a criança engasgar. E aí, por isso que é importante que as famílias, eles aprendam a fazer a manobra, né? Tem cursos que dão essa manobra, né? Curso para ali no pré-parto ainda, no período de pré-natal, onde as famílias conseguem fazer, mas hoje no YouTube mesmo a gente já consegue ver esses vídeos ensinando a fazer essa manobra do Corpo de Bombeiros mesmo, eles ensinam e deixam isso aberto para poder ensinar essa manobra, porque os pais precisam saber fazer. Na hora do desespero, às vezes muitos pais falam, eu esqueci e tudo mais, mas também a hora que se você não souber, pode ser determinante ali para aquela criança. O ideal, na verdade, pelo menos eu fazia isso, a Rafaela tá sempre vendo o vídeo pra não esquecer. Isso. E, tipo, uma vez por semana eu botava o vídeo lá, era maluca de ver da manobra, que eu falei assim, não posso esquecer, né? E ensinar a família toda, porque assim, ensinar a mãe aprender, todo mundo o pai, que pode os avós. Ficar com a criança, né? Que possa em algum momento estar responsável pela criança, saber o que fazer. E até mesmo na hora você que tá ali diretamente, você pode paralisar, não saber o que fazer, mas se o outro que tá mais calmo sabe, né, ele já pode auxiliar naquele momento, pode assumir o papel naquele momento. A gente até conversou aqui com uma
com uma fotógrafa, a Tainá Mello, que na época ela estava até grávida, o bebê dela já nasceu, e ela deu um relato, deve ter uns 15 dias, falando exatamente isso, que o bebê dela engasgou com remédio, com uma gotinha. E ela fez curso, enfim, ela ela sabe como fazer, mas ainda assim ele demorou a voltar e ela teve que correr para o hospital, mas ter feito a manobra foi fundamental para não ter tido nada mais grave. E foi justamente com remédio, né? Com gotinha do remédio. Você não imagina que... Sim, que uma gotinha de remédio... Uma gotinha vai... Porque quando a gente fala de engasgo, a gente já pensa, mas o que ele botou na boca? O que ele comeu? O que ele pegou? Você não deu um pedaço muito grande, né? E aí o líquido assim, mamando, como você falou, a gotinha do remédio. A gente não imagina que isso possa acontecer. Que vai acontecer dessa forma, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o autismo e a nutrição. Sim. As crianças com espectro têm alguma especificidade? Tem alguma questão que seja mais característico da síndrome? Então, em relação ao autismo, o que a gente consegue perceber já, assim, de imediato, né? Assim, que a gente consegue ver. A questão sensorial, ela é muito evidente na criança dentro do espectro, porque elas acabam tendo algumas dificuldades, sensorialmente falando, de lidar com o ambiente. Então, assim, é muito individual. Não tem um checklist que a gente faz A, B, C, nossa, ele tá dentro. Se ele tem isso, ele tá dentro. Então, tem crianças que vão ter mais dificuldade em relação à auditiva. Então, barulhos acabam sendo mais dificultoso para eles. Luzes, geralmente é muito comum, né? Tudo muito iluminado. O cenário aqui, por exemplo, tem bastante luz. Geralmente isso para a criança dificulta, porque ela não consegue focar, então isso acaba agitando mais ela. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, nos cinemas hoje, que a gente tem a seção azul, que é específica para crianças neurotípicas, o som, ele é um pouco mais baixo. Geralmente o cinema não é escuro, tem uma iluminação baixa ali para a criança, para poder conseguir adaptar o ambiente para ela, né? A tela acaba tendo um brilho, não tendo tanto brilho assim, porque tudo que é muito estímulo acaba dificultando, eles não conseguem lidar essas sensações, né? Essas terminações nervosas acabam ficando muito à flor da pele. E aí isso acaba desregulando, o que a gente fala, né? Deixando eles um pouco mais agitados, muitas das vezes. Eles não conseguem ficar naquele ambiente, sentem algum incômodo. E aí isso tudo está interligado a essas questões sensoriais. Como que funciona essa relação que muito se fala hoje sobre essa relação intestino-cérebro, né? Que teria uma ligação. Como que isso funciona e como que isso funciona nas crianças autistas? Hoje a gente já fala, né? Já tem muitos estudos que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, se não o primeiro, né? Porque tudo que a gente consome passa por ali e absorve. E é aquilo, se o nosso intestino ele não estiver saudável, então a gente vai estar comendo de um lado, eu sempre falo, se o intestino não está bem, a gente consome de um lado e espere de outro. Então, esse intestino, ele precisa ficar saudável, que a gente tem, que a gente chama de microvilosidades. Eu falo que é como se fosse algas, uma graminha, né? Se ele tá saudável, aquela graminha tá linda, tá verde, tudo que a gente colocar ali vai ser bem, a terra, ela vai puxar, o solo, ele vai ser nutrido. Se aquela grama, ela tá baixinha, se ela tá com aspecto já mais marronzinho, não tá viva ali como a gente espera, vai passar direto e não vai ser bem absorvido. Aquele solo não vai ser bem nutrido. E aí, o que acontece? A gente oferece de um lado e sai de outro. Então, às vezes, aquela criança, principalmente no autismo, que esse intestino, ele já é potencialmente inflamado, vamos dizer assim, né, ele já tem um funcionamento um pouco diferente e fica mais propenso à inflamação por conta de fungos, de leveduras que isso proporciona, acaba que esse intestino a gente precisa deixar ele o mais saudável possível. Então, antes de qualquer questão de medicação, de suplementação, a gente precisa tratar esse intestino, porque isso vai estar diretamente ligado a esse sistema neurológico. Por isso que a gente fala desse eixo. É como se uma questão, que na verdade é o que acontece, né, esteja interligada à outra. Então, está diretamente interligado ao nosso sistema neurológico. Então, as terminações nervosas também. Então, aquela criança, por exemplo, que ela fica muito agitada, que ela tem muito flapzinhos, né, que estereotipias, saculejar as mãos, ficar andando para um lado e para o outro, ficar se balançando. Se esse intestino está inflamado, isso pode potencializar. Se aquela criança ela não era agressiva,
ou ela, de repente, ela pode começar a ficar mais agressiva, ou essa agressão se potencializar por conta dessa inflamação. Que, assim, de forma bem geral falando, né, bem grosseira falando, é como se ela estivesse sentindo uma dor. Ela não consegue externalizar aquilo, e aí ela externaliza de outras formas. Se agredindo, se batendo no outro, ficando muito agitada, sacudindo muitas mãozinhas. Essas estereotipias, elas ficam mais evidentes, né, ficam mais exacerbadas ali. Esse foco, ela não consegue ter tanto foco, então ela fica mais agitada, buscando, fica mais irritada. E a gente consegue perceber esse quadro de disbiose, que é essa desregulação do intestino, também em relação à função intestinal, que fica muito diferente. E a gente fica assim, mas a gente acha que quando tem essa disbiose, essa desregulação intestinal, vai ser aparentemente nas fezes, e não necessariamente a criança não vai ter uma constipação, que a gente acha assim, não, o intestino funciona bem, tá indo no banheiro todos os dias. Então tá tudo bem. Tá indo no banheiro todos os dias, mas às vezes vai no banheiro todos os dias, só que às vezes aquelas fezes são muito pastosas, às vezes é muito líquida, às vezes é muito preso, né? Sai aquelas que a gente chama de cabritinho, que é aquelas bolinhas. Às vezes elas são muito calibrosas, que chega a machucar a criança, ter dificuldade. E aí é muito comum também o cheiro, não só das fezes, mas como também das flatulências, né? Dos gases, ser um cheiro muito fétido. Não vai ser cheiroso, óbvio, mas é um cheiro que é muito forte, que você fala assim, nossa... Tá fora de uma normalidade. Tá fora de uma normalidade. E o que a gente caracteriza mais é aquelas fezes muito volumosas, que você olha a criança e fala assim, nossa, parece até de adulto. Os pais geralmente relatam, não, Sari, tá tudo, vai no banheiro todo dia, mas eu falo, mas como que é muito calibrosa? Nossa, parece até de adulto. E faz várias vezes ao dia. E o cheiro, nossa, é muito difícil, o cheiro. E você consegue perceber, isso dali significa um grau de inflamação. Provavelmente aquela criança está inflamada, provavelmente tem algum fungo, alguma levedura ali, né? Que esses fungos em si, a gente precisa tratar esse intestino. Geralmente, a gente tratando esse intestino, a criança consegue diminuir a estereotipia, ela consegue ter uma atenção maior. Claro que é todo um conjunto associado à terapia, à suplementação, mas esse é o primeiro ponto. Porque se essa criança está inflamada, qualquer estímulo que você dê vai ser muito para ela. Na terapia, ela pode não render, na escola, ela pode não render porque ela não consegue ter esse foco. E a partir do momento que você consegue tratar esse intestino, tudo muda. A escola mesmo consegue relatar a diferença isso para a criança. A gente consegue, tem estudos que mostram que a gente já consegue ver esse resultado em torno de 2 semanas, por exemplo, desse intestino sendo tratado da forma correta. E como que a gente trata esse intestino? É muito individual, né? Assim, não tem uma, tipo, vai tomar tal suplementação, né? Tipo uma dor de cabeça, toma tal remédio que vai melhorar. Tá tudo bem. Né? Que tá tudo bem. Né? A gente precisa entender essa criança, o nível de inflamação. Geralmente a gente consegue verificar isso através de exame, né? Um exame muito mais comum de a gente verificar é o cropológico funcional, é um exame de fezes, onde ele dá todo o detalhamento desse intestino, então como se ele estivesse fazendo um mapeamento desse intestino, ele consegue me dizer como que é o pH se está muito ácido essas fezes, se não, tem restício de alimento nessas fezes, se tiver resíduo alimentar nessas fezes, provavelmente essa digestão não está sendo feita de forma adequada, como que está a absorção de carboidrato, de proteína, de gordura, então ele vai me dar de forma minuciosa. É um exame de fezes bem específico. Bem específico. E que é diferente, por exemplo, do MIF, do parasitológico, que é um exame mais comum que se pede de rotina, né? Que ele só vai me dizer se tem ali como que fala? Se tem fungos ali, né? E aí, no cropológico, até porque no parasitológico, ele dá de forma superficial. Então, para ter esse fungo ali, precisa estar num grau muito elevado, né? Que fala assim, fazer o exame de verme para poder saber, né? Está num grau muito elevado. No cropológico funcional, ele já consegue me dar isso, mesmo que esteja ali num grau bem baixinho, porque é um exame mais detalhado, mais preciso, tem uma rigidez maior. E aí eu consigo em sinais clínicos pós-gelatando, a gente já consegue perceber. Quem já tem uma experiência maior, a gente já consegue verificar. Mas, através do exame, ele vai dar de forma mais precisa e, a partir dali, a gente vai fazer esse tratamento. Primeiro, a gente vai fazer uma desparasitação, se essa criança tiver com um nível de fungo muito grande. Seria através de medicamento? Seria através de suplementação. E aí, se houver a necessidade da medicação, a gente tem que encaminhar essa criança. Como nutricionista, a gente não pode fazer uso de prescrever medicação. A gente caminha para o gastro, para o médico dessa criança, explica tudo que é, no meu ponto de vista, o que eu vi, avaliei e passo para ele ver a conduta dele, passar um exame mais detalhado se houver a necessidade, e aí ele faz essa prescrição de medicamentosa. Se for o caso. Se não, através da suplementação, a gente já consegue
consegue fazer tratar esse intestino inicialmente, que aí são fases, né? Primeiro a gente trata esse intestino, ajuda esse intestino, essa grama a crescer, vai adubar ali para essa grama crescer. Depois disso a gente já começa a trabalhar para poder o quê? Trazer a alimentação para esse intestino. As bactérias boas, colonizar, que a gente fala, esse intestino. Porque muitas das vezes quando a gente fala de intestino, a gente já fala assim, dá probiótico que vai melhorar. Só que se essa criança estiver inflamada, a gente tem um efeito rebote. Né? Esse probiótico ele não vai agir da maneira que a gente queria. Então, isso vai acontecer o quê? Aumentar ainda mais essa irritabilidade da criança. Então, eu sempre falo, às vezes as mães falam assim, é porque fulaninho a mãe falou que ele também é autista e tudo mais, e aí tá dando tal medicação, tá dando tal suplemento, e aí melhorou ele. Mas ele é uma criança, a nossa criança é outra. E aí, às vezes, fulaninho não tá inflamado, ele só tá precisando colonizar esse intestino. O fulaninho que eu estou cuidando, às vezes ele está muito inflamado. Se eu der um probiótico, ele tem um efeito rebote. Essas estereotipias, essa agressividade pode potencializar. Esse intestino vai bagunçar ainda mais. E aí ele pode ter, por exemplo, uma diarreia. Um quadro diarreico muito forte. Aí vem desidratação, vem outras questões ali a mais. Então, a gente precisa primeiro tratar esse intestino, depois colonizar ele com bactérias boas, que pode ser através da alimentação, se essa criança tiver uma boa alimentação, ou através da suplementação. E aí a gente vai definir qual vai ser o melhor suplemento para aquela criança de acordo com o diagnóstico dela. Como que a nutrição ela influencia no comportamento e no desenvolvimento de uma criança autista? Muita coisa. Nossa, assim, a nutrição... Tem uma frase que se diz, né? Faça do alimento seu remédio. Porque realmente a alimentação ela pode melhorar muito a qualidade de vida de qualquer pessoa. E no autismo principalmente, né? Porque se a gente vê o que a alimentação ela pode trazer, né? O que a gente tira, o que a gente coloca, o que a gente modula ali só com o que a gente come, pode trazer uma melhora da qualidade de vida. Eu, por exemplo, eu tive um paciente que ele não era TEA, ele tinha paralisia, e quando ele chegou, claro que ele fazia diversas outras terapias, mas ele ainda não andava, ele não conseguia ter foco, ele não conseguia andar. E a gente ficou um tempo, quase um ano em tratamento, e assim, e você vê uma criança que chegou para você, ele tinha uma dificuldade muito grande em andar, ele não conseguia evoluir por conta dessa falta de atenção, estava num estágio de desnutrição, e ele chegar para você quase um ano depois de tratamento, andando, falando, conseguindo verbalizar já, você vê o que a nutrição pode trazer dentro de um peso adequado, a massa muscular adequada. Então, assim, é muito bonito o que a nutrição pode fazer só através do alimento. Muitas das vezes o alimento a gente não vai conseguir trabalhar de forma direta com o alimento, porque ou aquele alimento ele não vai ter a quantidade de nutrientes suficiente que aquela criança precisa, porque, por exemplo, ela precisa de ferro, só que o ferro na carne a gente sabe que tem, no feijão tem, mas na quantidade que ela precisa para melhorar, ela vai precisar comer muito e ela não consegue. Não consegue. E aí a gente precisa suplementar. Às vezes a gente também tem um terror em relação à suplementação, mas eu não queria dar medicamento, eu não queria suplementar, que são coisas distintas do suplemento da medicação, mas às vezes é necessário. Não significa que a criança vai ficar com aquela suplementação para o resto da vida. Enquanto a criança ela não consome, ela não consegue comer, ou enquanto ela está naquela deficiência que é um pouco maior, a gente vai introduzir, uma vez que a gente conseguiu atingir o que a gente quer, a gente vai desmamando aquela criança e deixando só a partir do alimento. Mas existem alimentos também que ajudam muito também nesse desenvolvimento da criança, do adulto como um todo, da pessoa como um todo, né? Você falou de medicamento e suplemento, qual é a diferença, para quem não sabe, entre a medicação e a suplementação? A suplementação ela vai vir a partir do nutriente em específico, né? E assim, como nutricionista, a gente só pode prescrever suplementos, né? O que é oriundo ali do alimento como em si. A medicação, ela já é para o médico. E aí, o médico que vai ter a poder prescrever qualquer tipo de medicação. Tá. Né? E até mesmo algumas vitaminas, alguns nutrientes, a nutrição a gente tem até um limite que a gente pode prescrever. Por exemplo, vitamina D, como nutricionista, eu posso prescrever até 5.000 UI. A partir disso, se está com uma deficiência muito grande em vitamina D, a gente precisa encaminhar para o médico, porque a partir disso que ele vai precisar, só ele que pode prescrever. Então, a gente também tem alguns limites até onde a gente pode ir como prescritora. Tá. Existem dietas que sejam específicas para crianças com TEA? Dietas? Algum tipo de dieta que seja mais indicado, que seja mais comum de ser prescrito para tipo uma alimentação especial, específica, né? especial, que ajude de uma maneira mais direcionada?
Tudo é muito individual, porque cada ser ele é único. Mas hoje a gente já tem alguns estudos, não muitos, mas a gente tem estudos que falam sobre a dieta sem glúten, sem lactose, sem glúten e sem caseína, né? SGSC, que é a dieta isenta total de glúten e de caseína, porque alguns estudos já colocam que realmente traz um potencial inflamatório maior, né? E principalmente age diretamente tanto o glúten e a caseína no sistema nervoso central, causando esse potencial inflamatório. Então, que causa mais irritabilidade, o aumento das estereotipias, né, desses flaps, a agitação, a falta de concentração. E aí a gente consegue perceber que algumas crianças, quando a gente faz essa dieta de exclusão, tem uma melhora significativa. Tá? E aí é importante dizer que quando a gente faz a dieta sem a caseína, que é a proteína do leite de vaca, é diferente da sem lactose. Porque algumas famílias assim, não, mas eu tirei a lactose. A lactose em si, ele é um carboidrato, ele é o açúcar do leite. Tá. Né? A caseína não, ela é a proteína. A lactose, eu posso pegar e oferecer qualquer tipo de derivado do leite, só que sem a lactose. Então, eu vou comprar um leite sem lactose, eu vou comprar um iogurte sem lactose. A dieta de restrição sem a caseína, que é a proteína do leite de vaca, eu tenho que tirar todos os alimentos oriundos animal. Então, eu tiro todo o leite de vaca ou de outros animais, os derivados também. E aí a gente já entra numa parte do vegetarianismo, né? Onde eu vou dar, por exemplo, um leite de amêndoas, um leite de coco, um extrato vegetal para essa criança. Não vou substituir por outro leite oriundo de fonte animal. Não adianta dar um leite de cabra. Não adianta. Vai dar no mesmo. Eu tenho que dar um leite um extrato vegetal, né? De coco, de aveia. E aí a gente vai entender qual é a necessidade daquela criança, porque cada um tem um valor nutricional diferente. Se eu dou um leite de coco, ele tem mais gordura, por exemplo, né? Diferente se eu dou um leite de aveia. Então, eu preciso entender a necessidade daquela criança, porque se é uma criança acima do peso, um leite de coco talvez não seja uma boa opção naquele momento. Então, eu vejo um outro tipo de leite de extrato vegetal para poder oferecer para aquela criança. E em quais alimentos a gente consegue achar o glúten, por exemplo? Tudo que tem trigo. Tudo tem trigo. Tudo que tem trigo. E aí a gente vai encontrar aqueles alimentos, vai procurar realmente pão sem glúten. Tudo vai vir escrito. Macarrão sem glúten. Isso. Hoje a gente já tem uma facilidade maior porque a legislação mudou em relação à rotulagem, então a gente já consegue verificar que hoje na frente de alguns alimentos já vem aquela etiquetinha com a lupinha, alto teor de açúcar, isso. Alto teor de gordura saturada. Isso. E precisa estar bem grande na frente, né? Sem glúten, sem leite de vaca, sem a caseína, tem que estar ali bem específico. E aí, quando a gente faz essa dieta de restrição, é realmente uma dieta de restrição. Então, é claro que aí, como eu falei, né, cada criança é única. Se a gente for fazer uma dieta de restrição total, sem glúten e sem a caseína, a gente precisa também tirar tudo que tem uma contaminação cruzada, ou que possa ter. Então, por exemplo, às vezes você compra um biscoito que vai vir que ele pode ser que tenha, né? Traços de, às vezes vem assim. Isso, é que ele pode conter. E aí, por quê? Ele não tem o leite de vaca nos ingredientes, mas nessa bancada eu manipulei o leite, um alimento com leite de vaca, eu só higienizei, eu não esterilizei e vou manipular outro alimento que tenha. Se é uma criança super sensível, seja alérgica ou não, ela vai reagir. Então, quando eu faço essa dieta de exclusão, eu tenho que entender o nível de grau que está essa criança para poder saber se a gente vai excluir, se não vai, se vai só excluir, mas o pode conter, a gente vai manter, ou se eu tenho que fazer uma restrição total e tirar tudo. Difícil, né? É bem difícil, principalmente quando, assim, é difícil, não é impossível, mas principalmente quando se trata de crianças, porque criança, ela não tá, por exemplo, quando ela vai para a escola, ela vai numa festinha, né, pega de um coleguinha, de outro, isso acaba sendo o que é mais difícil ali de controlar a criança. Porém, quando é uma criança pequena que ela vem educada em relação a essas questões, ele mesmo já pergunta, eu tenho pacientes que ele fala, tem leite não, né, porque eu não posso leite, sabia? Então, a criança mesmo, ela já consegue já distinguir se pode, se não pode, já sabe que não, o meu leite é outro, eles já sabem dizer quando pode, não pode, e até mesmo assim, às vezes os pais colocam, a gente até orienta, botar um cartãozinho, uma etiquetinha, um crachá, quando vai para uma festa ou quando está sozinho. Para sinalizar para outras pessoas. Para sinalizar, porque mesmo. Às vezes, assim, no ambiente escolar, as pessoas sabem, mas se é uma festa aberta, a outra pessoa não sabe, aí já pega ou e então oferece. A pessoa acha que é aquela coisa de, coitadinho, mas só um pedacinho, não custa nada. Acha que é besteira, acha que é só uma restrição da família, porque fontes da
a cabeça, né? Não entende realmente a necessidade e a diferença que aquilo vai fazer na criança. E quando a gente faz essa dieta de exclusão, se a gente tem um período para poder fazer essa dieta de exclusão, e se eu vou assim, eu vou abrindo exceções, a gente não vai tendo o resultado que a gente espera. Porque o corpo demanda, por mais que eu pare de comer hoje, meu corpo ainda tem aqueles traços ali. Então, demanda um tempo para o meu corpo pegar e sair, limpar totalmente. Então, se eu vou tendo umas exceções, eu não vou fazendo essa dieta de forma adequada e eu não vou tendo também um resultado de forma adequada, o resultado esperado. Mas, normalmente, essa exclusão, ela é temporária? Depende muito da criança. Geralmente, não. Geralmente, essa dieta é uma dieta que vai para a vida. Até porque, quando a família vê a diferença que aquilo traz para a criança, ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar, né? Uma criança, por exemplo, eu tive um paciente, por exemplo, que ele era muito agitado, né? Ele estava num nível inflamatório bem elevado, era muito agitado, a ponto de, quando ele consumia o leite, ele bater cabeça, ele arrancar, puxar o próprio cabelo. E aí, claro, foram todas as terapias, a dieta de exclusão, foi todo um trabalho associado ali, interdisciplinar junto, mas com essa dieta de exclusão foi nítido. A gente vê essa melhora dele na qualidade do sono, nas estereotipias, na concentração dele, né? E principalmente nessa questão da agressividade, que ele já não se autoagredia e nem agredia mais o próximo, né? Às vezes, quando acontecia uma autodesregulação, não era tanto elevada, não era naquele nível que ele tinha como era antes. E aí, quando a família vê essa diferença, né? Principalmente, por exemplo, no sono, nessa questão da agressividade, a família já não quer voltar mais, entendeu? E é algo que, assim, a criança não vai consumir e a gente vai substituir para nutricionalmente ela estar parada pelo aquele alimento que ela não tem. Então, não é algo que, tipo, mas ele vai ter uma deficiência nutricional, porque ele não, porque a gente tem ainda muito cultural, né? Precisa do leite ali. E aí, quando vê essa diferença, a família já realmente não quer e não precisa mais, porque a gente não tem a necessidade do leite em si, né? O leite, ele é uma questão mais cultural, uma questão mais nossa, do que realmente uma necessidade. Não tem, acho que ainda tem um pouco aquela coisa de, quando a criança, que é amamentada exclusivamente no seio materno, parou de mamar, fez o desmame, tem que ofertar o leite. O leite de vaca, né? O leite tradicional. Muita gente acha, desmamou, mas e agora, né? Desmamou, e agora vai ficar sem leite? Porque quando toma a fórmula ali, a criança vem tomando fórmula e aí, geralmente a família vai perpetuando, e aí é mais difícil a família entender que precisa também ter um desmame, assim como no peito acontece, né? No leite materno. O leite materno, a criança desmamou, acabou, você não precisa oferecer o leite. Você vai, desmamou, você vai oferecer, eu ofereço o quê? A fórmula, ofereço leite de vaca? Não, você não precisa oferecer nada. E aí eu deixo muito a critério da família. Se você, por exemplo, tem o hábito de consumir açaí lá em casa, todo dia de manhã eu tomo vitamina de fruta. Eu e meu marido, a gente toma, a família, a gente tem esse hábito de tomar um iogurte de manhã. Posso oferecer? Posso, não vai ser uma obrigatoriedade. E eu também não vou oferecer na mamadeira. Ele já tem 1 ano, 2, eu ofereço no copo. E aí eu ofereço aquilo no copo para a criança. Sabe, a gente não tem hábito de tomar leite nenhum. Ok, não precisa introduzir. Eu ofereço outras coisas, se eu quiser e se for da minha rotina. Um iogurte, uma manteiga, um queijo. Não quero oferecer nada, tudo bem, outros alimentos vão substituir. Quais nutrientes são mais importantes para o desenvolvimento cognitivo e neurológico das crianças com espectro autista? Para as crianças, de forma geral, né, vários alimentos em si, a gente não fala de um alimento isolado em si, tem os nutrientes, mas, por exemplo, as fibras, né, castanhas, nozes, amêndoas, elas ajudam bastante, porque não só na questão neurológica, porque é daquele eixo intestino, porque elas vão ajudar melhor nesse intestino. Uma vez que eu ajudo esse intestino, eu tenho esse intestino saudável, eu também vou ter um sistema neurológico legal. Então, peixes também, então aí a gente precisa ver, geralmente os peixes menores, né, sardinha, esses peixes pequenos, porque tem menos teor de metal pesado, então são melhores. Peixes de águas frias também. Salmão, a única questão que hoje o salmão que a gente tem no Brasil acaba sendo salmão de cativeiro, né? Mas se a gente consegue um legal, acaba ajudando por conta desse ômega 3. As algas também ajudam, castanhas, amêndoas, nozes, fibras, algumas gorduras boas, gordura de azeite, o azeite por si só, a gordura do abacate, o abacate em si, algumas sementes, semente de girassol, a semente de abóbora também, que a gente pode até introduzir para a criança como se fosse um snack, um biscoitinho, a gente consegue comprar isso. Acaba sendo bem legal a biomassa de banana verde, porque é prebiótico, vai ajudar
a melhorar, a alimentar esse intestino, a colonizar esse intestino. Então, são vários alimentos que, em conjunto, acaba contribuindo. Tá. E o ideal seria já introduzir esses alimentos na alimentação, na dieta de qualquer criança. De qualquer criança. E assim, Desde- e aquilo que a gente falou na parte da introdução alimentar também acaba entrando nesse ponto, né? Porque diversificar a alimentação. Porque muitas das vezes a gente ouve assim, por exemplo, o açafrão, ele tem um potencial antioxidante, é ótimo, então Aham. vou colocar açafrão em tudo. Ok, mas não é só o açafrão, não é só cúrcuma, né? São o conjunto dos alimentos, aquela combinação que a gente vai fazer também dentre esses alimentos. A biomassa é muito legal, a biomassa de banana verde, mas não vai ser só ela que vai fazer esse milagre. Existem outros alimentos também Tem que que em ser um conjunto. combinado dos alimentos Sim. para funcionar Combinado de e a fato. variação, né? Porque Aham. se eu como só banana, eu só vou ter um nutriente da banana. Eu diversificando, eu tenho um pouquinho de nutriente de cada alimento. A alimentação, ela pode ajudar a regular as questões de sono? Sim. Sim, porque a alimentação acaba, por exemplo, deixando essa criança mais tranquila, de qualquer pessoa, né? Aham. Mas tem alimentos que deixam a criança mais agitada como um todo, por exemplo, alimentos que têm o teor de cafeína, e aí se oferecer, essa criança tende a ficar com sono mais agitado, e é um conjunto também, essa rotina vai influenciar. Então, a criança dormir cedo, ter uma rotina de sono, diminuir as telas, ter uma alimentação mais leve durante a noite, isso tudo vai propiciar para essa criança ter uma noite de sono mais tranquila ali. É porque quando a gente fala da questão do sono, vem logo chá, né? Chá de camomila, dá um chazinho, um suquinho de um maracujá. E o suquinho de maracujá? É mito ou é verdade que o suco de maracujá tem esse efeito calmante, relaxante? Ele tem algumas questões que ajudam nessa questão do efeito calmante, suco de maracujá, camomila em si. Mas não é só isso, porque se a gente for levar em consideração, como eu falei, todo o âmbito, aí a criança tá ali 9 horas da noite, acordada, Acelerada. vendo televisão ali, com todo aquele estímulo. De repente, vou pegar, dar um chazinho de camomila, um suco de maracujá, achando que ela vai dormir tranquila. Não, porque ela vem daquela agitação. Até a gente mesmo, a gente chega em casa agitada de um dia de trabalho, vai, tomar um banho, tô vendo televisão, vou deitar, vou dormir. Não vai ser um suco de maracujá que vai me relaxar. Precisa de todo aquele preparo, que aí vai ajudar. Ele ajuda o suco de maracujá, o chá de camomila, né, uma refeição mais leve, as folhas, algumas frutas, maçã, pera, mas não é isso que vai fazer com que é só isso que vai fazer, tipo, dei uma maçã, a criança vai dormir. Vai dormir. Há quem diga que maçã até abre o apetite, né? Minha mãe é dessa teoria, que ela fala que maçã não mata a fome de ninguém. Pelo contrário, dá mais fome. Abre o apetite. O açúcar. Alimentos com açúcar são mais prejudiciais, Sim. inclusive de maneira geral, né? A gente Sim. sabe do açúcar de maneira geral, mas falando especificamente das questões do TEA, ele atrapalha mais, ele prejudica de alguma forma? O excesso de doce para todo mundo acaba não sendo tão legal, mas no TEA ele acaba alimentando, por conta dessas questões a nível intestinal, ele acaba sendo alimento para essas bactérias que não são benéficas, né? Essas bactérias que não são muito boas. E aí acaba prejudicando mais esse intestino, alimentando com essas bactérias patogênicas, acaba não sendo tão legal ali, sendo um alimento para ela, causando uma fermentação maior. Vou excluir totalmente o açúcar, eu falo que tudo é equilíbrio. Tá? Porque assim, a criança que já conhece, uma criança que vem da introdução alimentar, a gente teve um diagnóstico, vai tendo essa alimentação, é diferente, porque a família já foi educando assim desde sempre. Agora, uma criança que já vem num ritmo, que já conhece açúcar, que já comeu, e a gente dizer tira, é muito difícil. Então, eu falo, a gente não precisa tirar, a gente precisa maneirar e equilibrar. Porque tirar vai ser inviável para aquela criança. Então, deixar quando for numa festinha ou algo do tipo. Geralmente, a criança, quando vai em festa, recebe aquele saco de doce. A gente evitar de oferecer. É o terror das mães, aquele saco, chega em casa, aquele... Que tudo, eu falo, distribui, né? Pede a criança para dar para os coleguinhas, leva para né? o adulto, pega, assim. Mas, assim, evitar esse excesso e até mesmo de trazer para dentro de casa. Ai, meu filho adora um biscoito em específico, doce. Aí eu vou trazer, eu adoro biscoito recheado. E aí, então, por causa disso, eu vou comprar. Não é interessante. Ah, eu adoço o suco. Vamos tentar diminuir até a gente conseguir retirar. E aí eu falo que tudo é um desmame de forma gradual com a criança e até para a gente mesmo, para a gente conseguir consolidar
naquilo. Então, se num suco eu boto uma colher de sopa, vamos para uma de sobremesa, meia de sobremesa, até eu conseguir tirar ou deixar o mínimo possível. E aí também é aquilo, suco de laranja não precisa adoçar, um suco de manga não precisa adoçar. Sálio de limão ele só toma se for adoçado. Ok, mas bota uma quantidade pequena, porque também é adaptação do paladar. E o chocolate? A mesma coisa. É todo esse grupo, né? Chocolate, sorvete, açaí, biscoito recheado, tudo isso que vai doce, ele entra no mesmo âmbito, né? O chocolate ainda por cima também atrapalha mais o sono, tem essas questões. O açúcar também tende a deixar mais agitado. Estimula, né? Estimula mais, então, a agitação, as estereotipias ficam mais afloradas ali, e ainda mais, como sempre, como eu falei, se essa criança tiver num potencial inflamatório maior, acaba sendo alimento para fungos e parasitas, e ali eles adoram, né, essas coisinhas assim, e aí aquilo acaba deixando a criança mais agitada, mais excitada ali com tudo. Quando a gente fala da seletividade, né, das questões alimentares, a prática de deixar a criança com fome para ela comer, ela funciona? Não. Não. Eu falo, tira a gente por nós adultos, né? Se eu fico com fome, eu tento ficar mais estressada, mais irritada. E aí, de 2 a 1. Ou eu perco totalmente a vontade do comer de tanto tempo que eu fiquei, porque eu já fico mais estressada, mais irritada, né? Meu sistema, ele pega e tem ele vai fazer essa inibição do apetite. Ou eu vou compensar tudo que eu não comi durante todo o dia na alimentação. E a criança, quando a gente deixa ela com fome, tem crianças que, como ela, por exemplo, como eu falei antes, se ela tem uma deficiência nutricional, você vai deixar ela vai ficar horas sem comer. Eu já tive mães que relataram que a criança ficou dias sem comer, e aí, por conta disso, que aí fala, não, deixa com fome que uma hora vai comer. Foi deixando, o que acontece muitas das vezes, né? Hipoglicemia. E aí é aquilo, vai para o hospital e tudo, acaba se agravando. Então, a gente não pode deixar a criança com fome para ela comer, ou até mesmo assim, serviu o almoço, ela não quis. Na hora da sobremesa é o almoço, na hora do lanche é o almoço. Vai ficar aquele prato até você comer. Porque às vezes a criança não come, não é porque ela não quer. É porque ela não consegue comer aquele alimento. E aí a gente ficar forçando, acaba sendo prejudicial. A gente tem que dar o espaço da criança para ela ter esse apetite, que geralmente em torno de 3, 4 horas, mas também a gente deixar ela com fome, querendo que ela coma o que a gente quer, não vai funcionar. Existe uma relação entre o TEA e o sobrepeso? Acaba acontecendo em alguns casos por conta desse acúmulo maior de gordura em si e por conta dessa alimentação que acaba sendo errônea, né? Porque geralmente o que acontece? No TEA, pelas questões sensoriais, a criança acaba tendo uma seletividade, sendo mais propensa a ter uma seletividade alimentar no autismo. E aí, quando você tem uma seletividade, muitas das vezes, essa criança ela prefere alimentos com alto teor de gordura, alto teor de açúcar, e aí ela acaba só comendo aqueles alimentos. Então, quais crianças, às vezes, a gente não conhece, né? Eu, na minha prática, lido sempre. Sara só come batata frita, ou então um biscoito tal, e suco de caixinha, né? É o que é mais frequente na rotina. E aí isso tudo vai causando esse sobrepeso. Se a criança já tem uma tendência genética ali para essa obesidade, para esse sobrepeso, isso só vai ali ser aquele alimento para aquelas células obesogênicas, e aí vai cada vez ganhando e ganhando mais peso. E aí quando a gente chega na fase, essa criança ela vai crescendo, chega na fase do estirão ali, da puberdade e tudo mais, essas questões hormonais vai propiciando mais ainda para esse ganho de peso. Então não é uma questão relacionada exclusivamente ao metabolismo. Não é exclusivamente do autismo em si, né? Que tenha uma questão metabólica relacionada com a síndrome, não. Não, diferente, por exemplo, da síndrome de Down, a gente já tem uma questão mais propensa, já é do metabolismo em si. No autismo, não. Mas essa questão toda que veio, né, esse desencadeamento, que vai para dificuldade, se a criança já tem um cunho genético ali, aí vai propiciar, sim, para esse ganho de peso. O que é o glutamato monossódico? É uma marca específica, né? O glutamato, ele é um realçador de sabor, né? Ele é conhecido aquele salzinho muito comum que se coloca na pipoca, né? Que tem um gosto que salga e dá um negócio E dá um negócio ali, porque ele potencializa muito mais as nossas papilas gustativas. Então, se um sal comum, ele realça 1, 2 vezes, esse glutamato monossódico, ele vai realçar
3, 4 mil vezes a mais, né? Então, é aquilo que eu como e quero e dá um sabor e ele tem um potencial viciante. Então, eu vou comendo e eu vou querendo mais, vou querendo mais. E aí, as coisas, uma vez que eu tô comendo aquilo com frequência, as coisas sem ele não passam a ser do mesmo jeito, não é com o mesmo sabor. E aí, a criança que está numa seletividade alimentar, numa dificuldade alimentar, naquela alimentação mais restrita, que tem uma deficiência alimentar associada, e aí come um ultraprocessado com glutamato monossódico, ela não vai querer outra coisa, porque aquilo dali, aquele paladar dela que estava baixinho, sem ela ter prazer no comer, aquilo veio e trouxe de volta, já dá aquele up ali para ela. Às vezes, se você sabe utilizar, ele é até um aliado na terapia alimentar, por exemplo. Né? Porque a criança, ela só come coisas com aquilo. A gente trazer e acrescentar em determinadas coisas é o ponto que faltava para aquela criança começar a comer. Se interessar pelos outros alimentos. Isso, só que aí existe um limiar aí, né? Uma linha bem que aí para as mães não pegarem, começar, vou botar glutamato em tudo em casa. Não é assim, porque depende muito da criança, do paladar dessa criança e como que é todo o histórico dessa criança para a gente ver se consegue utilizar. E aí, mesmo assim, é uma quantidade pequena e a gente vai fazendo esse desmame. Pega esse realçador de sabor para poder trazer esse alimento que a gente quer. Uma vez que eu trouxe esse alimento, agora eu trabalho para desmamar esse realçador de sabor e deixando só o alimento que eu trouxe ali para aquela criança. E também ele tem um potencial cancerígeno, então a gente precisa ter um cuidado maior. E hoje, praticamente tudo que é industrializado... Eu ia perguntar isso. Os industrializados, eles trabalham com essa substância? É porque, assim, para a indústria, o que eu preciso para eu poder querer comer aquilo? Eu preciso dar prazer para comer. Né? Então, eles vão potencializar e tudo. Então, hoje, praticamente tudo tem o glutamato monossódico. Principalmente, coisas doces também tem, mas, assim, a questão salgada é gritante, né? Os embutidos, presuntos, salsicha, linguiça, até mesmo temperos. Eu falo para os pais tomarem, porque às vezes a gente fala assim, vou comprar um temperinho natural nessas lojas, né, de produto natural. E aí... Tem esses temperos mistos, tem glutamato monossódico ali. E às vezes eu estou super feliz comprando um temperinho, porque é da loja, do armazém de produto natural, então é natural. E aí a gente se engana, eu sempre falo, tem que pedir, hoje já tem lojas que já tem com glutamato e sem glutamato. E aí você tem que especificar, quero tempero misto X sem glutamato monossódico. E mesmo assim a gente ainda fica com um pezinho atrás para saber se realmente não tem ou tem, né? A gente já fica meio assim. Nessas lojas que você pega por peso, né? Normalmente eles botam depois uma etiquetinha com a informação nutricional. Sim. Dá pra se guiar por ali, pra ter pra saber se tem, se não tem? Sim, assim, a etiquetinha, né? O ideal é que tudo tenha rótulo pra gente conseguir identificar. Só que, qual é a questão dessas lojas, de algumas lojas de produto natural? O ideal seria, acabou o tempero, eu higienizar, né, aquela cuba e vir com outro. Às vezes, eles vão só sobrepondo. Às vezes, pode acontecer de errar. E aí, assim, claro que uma criança, né, que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma sensibilidade, não tem problema. Se a gente fala de uma criança alérgica ou uma criança que está em dieta de restrição, eu já falo para os pais, nada a granel. Não compra. Mas se for falando, por exemplo, só do glutamato, né, a gente consegue se basear ainda para essa etiquetinha se for para uma criança maior. Para um bebê eu não arrisco. Eu prefiro que não compre, para a gente não arriscar. Porque essa apresentação desde cedo, a gente já vai modulando esse paladar desde cedo. Mas uma criança maior, que já conhece tudo mais e a gente só quer trocar, vai se baseando pelo que não tem glutamato ali. E aí a gente vai tentando encontrar coisas que não tenham, né? Porque às vezes a gente fica muito preso. Essa mágica. Né? Mas existem industrializados bons no supermercado. Precisamos procurar? Precisamos. Com um olhar bem ali, né, pontual? Sim. Mas tem coisas que a gente consegue comprar industrializadas que são boas, assim. É só ler o rótulo. Isso que eu ia perguntar. Como que a gente faz para saber se é bom ou se não é? Ler os ingredientes, porque é o que eu falo, né? O que está na frente do pacote é o que a indústria quer mostrar. O que está atrás é o que ela é obrigada a mostrar. E aí, geralmente, naquelas letrinhas miúdas, né, bem pequenininhas. Hoje, a gente, na nova legislação, né, de rotulagem, essas letrinhas têm que estar letras legíveis, onde a população ela consiga ler, tem que estar de forma bem clara os riscos que aquilo traz, tanto que tem essas etiquetinhas agora de alto açúcar, isso, de gordura e tudo mais. Mas a gente sempre vai pelos ingredientes, porque muitas vezes a gente fala assim, vou na tabela nutricional, tá 0 açúcar. Vou na parte da frente, tá 0 açúcar. E aí, quando eu olho os ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, geralmente, eu olho os ingredientes, ele vem em ordem decrescente,
sequente, né? Então, os primeiros ingredientes são que tem maior quantidade. É importante. Então, eu sempre falo, os 3 a 5 primeiros ingredientes é a base do produto. Então, se eu compro determinado produto que a base dele é água, açúcar e gordura e óleo, então a base dele é água, açúcar e óleo. Tem até complemento alimentar que é muito conhecido, que as famílias geralmente dão muito para as crianças quando não querem comer, que achando que tem muitas vitaminas, porque a propaganda dele eles propagam, né? Que é rico em vitaminas, de A a Z e tudo mais. Quando você vai dar os ingredientes, eu até brinco com as famílias, falo, dá até para fazer em casa. Porque o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é leite em pó, o terceiro óleo de soja e o quarto é farinha de trigo. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas são esses 4 ingredientes que são primeiro. Óleo, açúcar, eu sei que primeiro é açúcar, né? Aí vem leite, farinha de trigo e óleo de soja. E aí vem aromatizante, porque aí ninguém vai tomar só isso. Aí precisa melhorar o sabor, né? Senão dava pra fazer em casa ali uma misturinha. Aí tu bota uma essência, fala, botou uma essência, já tá de casa. E aí a gente fala assim, nossa, vê aqueles complementos, de A a Z, meu filho não tá comendo bem, vou dar isso, pra poder melhorar. Chega na hora, a gente vê que na verdade não é nada daquilo. A gente tá dando açúcar e gordura. Uhum. E aí a gente vê aquela criança mais cheinha, a gente ainda acredita que é uma criança que é um pouco mais cheinha, que é uma criança que está mais fortinha, é uma criança saudável, e nem sempre, né? Se tinha muito essa relação, né? A da criança mais gordinha ser a criança saudável. E a criança magra ser a criança que deve estar com alguma deficiência, deve ser uma criança mais frágil. E a gente ainda tem muito desses conceitos invertidos, né? Porque a criança mais cheinha, mais bochechuda, né? Mais fortinha, é a criança saudável. E a criança magrinha é a criança que tem alguma doença, tem alguma coisa de errado com aquela criança. Porém, enquanto adulto, o adulto mais cheio, mais gordinho, aí vira tá com algum problema de saúde. Você precisa se cuidar, você precisa emagrecer. E aquela pessoa magra, nossa, ela é saudável, ela tá super bem, ela tá legal. Então, a gente tem esses conceitos invertidos ainda hoje, e isso acaba prejudicando, essas questões estéticas acabam prejudicando muito a criança a longo prazo também, né? Principalmente na adolescência ali, com essa questão de peso, do estereótipo perfeito. Na adolescência é comum ter um ganho de peso, os adolescentes terem uma fase que mesmo os mais magrinhos dão uma engordadinha, assim, tem uma fase... Pode acontecer por conta da questão hormonal, né? As meninas entram no ciclo menstrual, a primeira menarca, essas questões hormonais. Então, se já é uma criança que tem uma propensão, né, por histórico familiar, né, vem de uma família onde já tem esse cunho genético, acaba tendo aquele boom, criando mais corpo, tanto os meninos quanto as meninas. As meninas ficam mais aparente, principalmente por conta dessa mudança corporal, por conta da primeira menarca. Então, a gente já consegue perceber essa mudança, nossa, já está com mais corpinho, está um pouco mais cheinha por conta dessa questão hormonal. Fica menos quadrado e vai ganhando mais forma, né? Já começa a ter o formato, né, da menina mulher, do menino homem. Então, assim, no homem em si é muito mais a voz, já fica com aquela postura, o peitoral já fica um pouco mais aberto. A menina, ela já tende a ficar com uma cintura mais desenhada, aquele corpinho já começa a ser desenhado em si, se preparando para isso. Quais os sinais de deficiência nutricional que as famílias podem ter como alerta? Olha, tem vários. Tem vários, assim, de deficiência nutricional, que a gente pode ver, por exemplo, unha de criança. Eu sempre falo assim para as mães, né, quando traz na consulta, se for menina, não pinta a unha, por favor, né? Porque, por exemplo, pode ter manchinhas brancas na unha, pode significar deficiência de zinco, a unha descamando, ou estriadas, né? Aquelas unhas que têm aquelas ondulações, pode ser uma deficiência de ferro também. E aí a gente já caracteriza a anemia. A mucosa do olho mais rosinha claro, a mais esbranquiçada, também é uma deficiência de ferro. Qual é a cor ideal da mucosa? Ela tá bem vermelhinha. Aquele rosinha bem denso a vermelho mesmo. Tanto a mucosa do olho, a da boca. E aí, claro, aí chega em casa, os pais puxam assim, deixa eu ver assim, né? Tem um jeitinho... Tá todo mundo puxando. Puxando. E aí, às vezes, quando você puxa, a mãe fala assim, eu puxei, né? Eu falei uma vez isso no Instagram, a mãe falou assim,
puxou e viu. E ela falou, Sara, tá bem rosinha, é claro. Só que dependendo da forma que você puxar, você acaba privando a circulação sanguínea. Então, vai realmente ficar mais clarinha, né? Então, tem todo que saber como fazer. Tem todo um jeitinho para você avaliar, né? Mas o cabelo, a gente consegue avaliar. Eu, geralmente, o cabelo, eu sempre falo, pega na parte de baixo da nuca, porque a parte de cima, a gente geralmente expõe mais ao sol. Então, tende a ser um pouco mais ressecado. Aqui, a gente já consegue ver se esse cabelo não tá quebradiço, se ele, quando eu passo a mão e puxo, se ele não cai com facilidade, que pode ser uma deficiência de vitamina B12, pode ser uma deficiência de ferro. Então, se esse cabelo não está quebradiço, se ele não solta com facilidade. A pele, a gente consegue ver fazendo um movimento de pinça, se é uma pele que está mais hidratada, se não, se é uma pele que fica russa, assim, né? Se é uma pele que fica esbranquiçada, né? Com facilidade, pode ser um sinônimo de desidratação dessa criança. A mucosa, o olho, se ele não está tão brilhante, ou a mucosa, se ela está mais espessa, também é um sinônimo de desidratação. Então, isso tudo a gente consegue ir observando, né? Se a criança tem muita afta recorrente, né? Muito machucadinho na boca, essa imunidade pode estar mais baixa, essa série branca pode estar mais baixa, então esse grau inflamatório está maior. Então, a gente vai começando a observar se é uma criança que se machuca com facilidade, tem manchinhas roxas na pele com facilidade. Então, isso tudo a gente consegue observar que pode ser uma deficiência nutricional. A dificuldade de cicatrização, tipo um machucado que demora a cicatrizar, também, pode ser? Também. Aí a gente precisa ver de onde está sendo oriundo, se é um potencial inflamatório, se a glicose está muito alta. Então, a gente precisa avaliar todas essas questões. Mas, assim, o que dá para perceber mais de cara é a mucosa do olho, né, mais esbranquiçada, rosinha, é claro, que a gente já verifica que é uma anemia em si. Manchinhas brancas na unha, pode ser deficiência de zinco, a escamação também é mais comum, tanto na unha da mão quanto na unha do pé. E aí, claro, a gente vai avaliar, tipo, tem uma manchinha branca na unha do meu filho. A gente vai vendo se vai aparecer outras, porque não é só uma manchinha, às vezes só porque bateu. Às vezes pode ser também alguma questão de cálcio, os dentezinhos manchados também pode ser essa questão do cálcio. Então, a gente verifica cálcio, PTH nos exames, mas também as unhas dos pés. Aí a gente vai verificando e acompanhando. Existe algum mito em relação à nutrição para crianças com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista? Vários também. Tem muita coisa, assim. Porque as pessoas falam... muita gente acha que com a alimentação vai curar, e a gente sabe que o transtorno em si ele não tem cura. A nutrição em si, ela pode auxiliar muito essa criança. Muita gente acredita também que a dieta de restrição, a dieta sem glúten, sem lactose, sem glúten, sem caseína, na verdade, ela é um protocolo. E aí é para todo mundo, né? A criança é autista, então faz a dieta sem glúten, corta o glúten e corta o leite, que a criança vai mudar, né? Todos esses sintomas vai passar. E não é assim, não é um protocolo. E aí muita gente acha que se fizer vai melhorar, já vai mudar e tudo mais. E não, assim, é um processo, a gente vai entender cada criança, entender o nível dessa criança, as estereotipias, se ela tem, a atenção e tudo mais. O ômega 3 também, que as pessoas acreditam que dá ômega 3 que ele já vai começar a falar, a conseguir focar, porque tem esse sistema, está ligado diretamente ao sistema neurológico, e não é necessariamente assim, o ômega 3 não faz milagre, não é só o ômega 3, a gente vai entender se é necessidade do ômega 3 ou se é o DDH somente. Então tem alguns mitos assim, né, que as pessoas acabam colocando. Dar chá de determinada coisa para poder auxiliar na questão da fala, né? Ele está muito agitado, aí vem umas combinações de chás também, e a gente precisa entender até quanto essa criança pode, se essa criança pode. É multidisciplinar o tratamento? Sim. Sim, a gente fala, na verdade, que é interdisciplinar, né? Que aí a gente abrange, geralmente... Aí, claro, que vai da indicação do que o neuro avalia e vê a necessidade para aquela criança. Geralmente, trabalha em conjunto a nutricionista, seja para terapia alimentar ou seja só para ajuste nutricional, porque às vezes a criança ela come bem, mas ela precisa ter esses ajustes por conta do transtorno em si, né? Do espectro. Tem a TO, a terapeuta ocupacional, que vai trabalhar com as questões de atividade de vida diária. Temos também a fonoaudiologia, por conta se for uma criança não verbal. E aí, se for uma questão também para trabalhar a parte da alimentação, a gente vai trabalhar com a fono de linguagem, a fono que trabalha com a oromotricidade. E aí vem outras questões. A psicóloga é primordial para essa modulação de comportamento e auxiliar a família. A psicomotricidade. Aí, às vezes, tem outras atividades à parte, como a musicoterapia. Então, vai muito do que do que o neuro vai indicar, mas geralmente é muito mais comum você ver a criança na fono, na TO, né, que é terapeuta ocupacional, na psicóloga e na nutrição. Esses geralmente são os 4 primeiros que acabam entrando ali junto para a criança.
E em algum momento essas terapias iam mudando o peso delas dentro Depende do de como vai ser na evolução dessa criança. Às vezes a criança ela precisa mais, ainda não está desenvolvendo bem essa linguagem, precisa de mais sessões com a fono. Aí às vezes vê que a terapia alimentar, por exemplo, ela já evoluiu bem. E aí a gente já entra no processo de alta e vai diminuindo a terapia. Ou às vezes também a criança, às vezes ela tem uma carga horária de terapias muito puxada. E aí que tem que ter realmente uma agenda. Tem mães que mandam para a clínica, lá para a infantil, uma agenda da semana da criança, que parece realmente uma agenda de trabalho. E às vezes a criança não está rendendo. Aí conversa com o neuropsiquiatra e eles veem, olha, acho que agora está na necessidade, a gente precisa diminuir um pouco, que está sendo muita coisa, ele não está rendendo. Então vamos ver qual a terapia a gente consegue aqui diminuir nesse momento, para poder a gente pegar e evoluir nas outras. Dele. Isso aí. Então, assim, é muito individual, mas acontece. Acontece de precisar, às vezes, aumentar uma, diminuir outra. E aí vai também do rendimento dessa criança. Porque a gente é uma criança ainda, né? A maioria que procura é criança, mas você pode estar em tratamento também com um adolescente ou até com adulto. Sim. Eu, particularmente, não atendo adultos hoje, não em terapia alimentar, né? E em consulta, assim, é até engraçado que não procuram. Assim, dentro do transtorno espectro autista não procuram, mas eu também não atendo, não é a minha especialidade. Geralmente eu encaminho para uma amiga que atende, mas é muito mais comum crianças e adolescentes viram procurar. Até encaminhados, né, levados pelos pais, pelos responsáveis. Pelos pais, outros profissionais acabam encaminhando também. Sari, obrigada mais uma vez por receber você aqui, pelos esclarecimentos, pelas as dúvidas esclarecidas aqui hoje. E se tiver mais tema aí, a gente volta a conversar sobre vai ser outras ótimo. Questões, né? Que tem muita dúvida, né? Acerca do tema, que a gente estava até conversando que teve um boom de diagnósticos, né? De um tempo para cá. O quê? Quanto tempo, mais ou menos? Que a gente teve uma... posso dizer, acho que em torno de uns 2 anos para cá deu esse boom e cada vez vai aumentando mais, né? Até porque hoje a incidência que a gente estima que hoje a cada 36 crianças, uma, né, seja autista, e a previsibilidade disso para o futuro é cada vez sendo maior, entendeu? Então, assim, é uma novidade, uma inclusão para todo mundo. E aí, quanto mais a gente vê, né, mais a gente ouve, mais dúvidas surgem, mais a gente quer saber, mais a gente quer se aprofundar no assunto, né? Até porque hoje a gente já tem, assim, a gente sempre conhece alguém que conhece que tem uma criança autista e que tem uma pessoa dentro do espectro. E às vezes até a criança apresenta algum comportamento que a gente fica até assim, será? Né? Será que tem que investigar? Será que pode ser? Né? Fica com aquela dúvida, né? Se pode ser, enfim. E quanto mais a gente se informa, acho que é mais fácil da gente ter as ferramentas para ir atrás da informação e para ajudar assim que possível, né? Sim. Então, obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigada a você. A gente vai deixar a rede social dessa área aqui na descrição para vocês poderem acompanhar o trabalho dela de perto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like. Pode mandar comentário pra gente que a gente vai tirar as dúvidas. E obrigada pela companhia. Até a próxima.